Bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Pessoal, então, bom dia. A gente vai falar de patologia ginecológica. Eu já comecei a gravar. Alguém confere para mim, por favor? Tá certinho, professora. Tá ótimo. Estou só compartilhando para a tela ficar maior. Tá grande para vocês? Por enquanto, não. Ainda não entrou em apresentação de slide. Acho que Agora agora já entrou. entrou. Tá ótimo. Entrou. Beleza, vocês podem me interrompendo qualquer coisa. A gente vai falar um pouquinho hoje. Eu acho a aula assim, um tema bastante interessante, porque é um tema do cotidiano. Essas alterações que a gente consegue ver nessa aula hoje de patologia ginecológica, que é a parte mais, que eu acho é mais comum do que a segunda parte desse conteúdo, vocês vão estar vendo isso no dia a dia, porque todas as mulheres fazem um exame de preventivo, e isso eu vou mostrar para vocês hoje como está interpretando, os achados que essa mulher vai apresentar. Então, vocês têm mãe, irmã, amiga, namorada, enfim, e vocês, moças, né, podem estar entendendo melhor essas alterações. Então, só para estar lembrando, a gente vai estar falando desses temas hoje, das lesões que acometem o colo uterino, essas lesões relacionadas ao HPV, e o adenocarcinoma e as lesões mais frequentes do corpo uterino. A gente divide a patologia ginecológica em colo uterino, corpo uterino, e na segunda aula que vocês vão estar tendo com o professor Falcão, as lesões mais comuns que vão estar acometendo o ovário, tá? Então, para ficar lembrando um pouquinho do colo uterino, deixa eu pegar a setinha aqui. Isso fica tão claro que às vezes eu quero a caneta e não encontro. Então, eu vou lembrar um pouquinho a vocês como é a anatomia do útero. Então, o útero, a gente tem essa parte aqui que a gente chama de colo uterino. E aqui o corpo uterino. Essa região aqui entre o colo e o corpo uterino, a gente chama de região ístmica. Essa parte aqui onde ele deixa de ser o colo, essa parte retinha, e passa a ser o corpo uterino. Não existe uma divisão anatômica perfeita, ou para eu ter como base para dizer para vocês que eu estou no istmo. Isso é importante para quê? Nas lesões do colo uterino, muda o estadiamento e muda a forma da gente interpretar essa lesão quando a lesão passa do corpo uterino e atravessa através do istmo do colo uterino, atravessa através do istmo para o corpo uterino. E a mesma coisa acontece com as lesões do corpo uterino que atravessam pelo istmo até o colo uterino. Então, essa região é importante da gente estar sabendo. Aqui a gente tem os ligamentos, os ovários, que quando a gente está olhando o útero, aqui a gente tem uma visão posterior, o ovário ele fica atrás da tuba uterina. Então, a tuba uterina, ela vem na frente do útero e ela faz essa projeçãozinha, parece que ela está abraçando os ovários. Então, isso aqui é bastante interessante para quê? Para vocês colocarem o órgão na posição anatômica. Estou olhando um útero de frente ou estou olhando de trás, tá? Aqui eu tenho uma visão através do espéculo. Então, todas as vezes que se passa o espéculo numa mulher, a gente tenta posicionar a ponta do espéculo nessa parte superior do colo uterino e na parte inferior do colo uterino. O objetivo é a gente pensar essa ponta aqui do colo uterino. Por que que isso é importante? Porque no exame preventivo do colo uterino, a gente estuda as lesões que podem vir a acontecer no colo uterino e a gente precisa então individualizar. Aqui eu tenho parede da vagina. A vagina é delimitada por essas 4 paredes, paredes laterais, paredes anterior e posterior da vagina. Quando eu pego esse colo uterino e eu corto ele no meio, eu abro ele no meio através desse orifício aqui, o que que eu vou estar vendo? Eu vou estar vendo, né, aqui é uma visão lateral, aqui o canal endocervical. Aqui eu tenho várias glândulas que ficam assim, ó, fazendo produção de secreções, que são essas secreções que a gente vai estar encontrando no canal endocervical. Por isso
Esse conteúdo mucoso que a gente encontra sempre através desse orifício, né, drenando por esse orifício do colo uterino, e a gente sempre encontra secreção no canal vaginal. Então, é normal, no final do dia, todas as mulheres terem uma secreção, encontrarem essa secreção na calcinha, enfim. Por quê? Porque essas glândulas do colo uterino, elas sempre estão produzindo secreção. Essa secreção vai drenar pelo orifício do colo uterino, através, né, do canal vaginal, e essa secreção é fisiológica, essa secreção mucosa por essas glândulas endocervicais. Deixa eu ver que alguém mandou. Daphne, a presença já foi, tá? Eu já avisei na turma, então não precisa escrever o nome. Obrigada. Histologicamente, a gente tem no colo uterino. Daphne, eu tô dando aula. O chat com esse tipo de informação tá me atrapalhando, então vou pedir se você quiser conversar comigo para você conversar depois, tá bom? Obrigada. Em relação à histologia do colo uterino, a gente tem, né, na parte de fora, que é nessa parte aqui, a gente tem um epitélio escamoso. Nessa parte aqui, a histologia é diferente no que tem da ectocervice para endocervice. Então, aqui eu tenho ectocervice e aqui eu tenho endocervice. Na ectocervice, a gente vai ter esse epitélio escamoso e na endocervice o epitélio glandular. Por que a gente chama então JEC? Junção escamo-colunar. Junção do epitélio escamoso com epitélio colunar. Qual é o outro órgão onde a gente vê essa junção tão importante desses epitélios, que na verdade é uma junção assim também? Alguém lembra? Escamoso e colunar e glandular? Alguém lembra? Esôfago pro estômago. Esôfago gástrica. Na junção esôfago gástrica, a gente tem uma transição abrupta, assim como a gente vê no colo uterino, desse epitélio escamoso para um epitélio do tipo glandular, esôfago gástrico, exatamente. O epitélio escamoso, por que a gente precisa ter esse entendimento? Porque as lesões do colo uterino, se vocês entenderem como é esse epitélio, embora não sejam patologistas e não gostem de histologia, se vocês entenderem isso aqui, vocês conseguem entender melhor as lesões do colo uterino. Então, fixem nessa imagem que vocês, mesmo não tendo essa especialidade e não gostando disso, conseguem interpretar essas lesões. O epitélio do colo uterino, que é esse epitélio aqui de fora, ele é um epitélio que ele fica mais maduro aqui na parte de baixo. Essa parte de baixo aqui a gente vai chamar de membrana basal. Na membrana basal, que é isso aqui que separa, ó, as células basais, são essas células que estão mais escuras, elas vão separar esse epitélio daqui de baixo do estroma. Esse epitélio aqui, ele vai ficando mais maduro de baixo para cima. Maturação é ascendente. Essas células aqui de cima, depois elas vão descamando e as células mais novas, elas estão aqui embaixo. Depois vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês prestarem atenção nessa maturação, porque vai ficar mais fácil o entendimento de algumas lesões. Aqui no epitélio glandular, eu não falei para vocês que tinham umas glândulas que ficavam aqui? Essas glândulas que estão produzindo esse conteúdo mucoso, né, que é um conteúdo de aspecto gelatinoso, que fica sendo produzido nesse canal endocervical e é o conteúdo que sai pelo colo uterino. Esse conteúdo, dependendo da fase do ciclo menstrual, ele pode ser mais transparente, com aspecto meio de gelatina transparente, ou esse conteúdo pode ficar até mais branquinho, sem ser um conteúdo patológico relacionado à candidíase, por exemplo. A gente pode ter um conteúdo mais esbranquiçado dependendo da fase do tempo da eliminação dessa secreção. Nesse colo uterino, que é essa imagem que eu desenhei aqui para vocês têm o quê? Essas glândulas aqui, que a gente tem essas células colunares. Essas células colunares que eu estou vendo aqui são as células que vão estar produzindo esse conteúdo, essa secreção que é importante, né, na lubrificação, que é importante para ajudar na fecundação, na ascensão do espermatozoide, no caso um órgão reprodutivo, e essa secreção é importante também na higienização para estar eliminando alguns micro-organismos que a gente pode estar encontrando. Essa secreção ela é produzida por essas glândulas que estão aqui. Essas glândulas também repousam numa membrana basal e embaixo dessa glândula a gente tem um estroma também. Então,
essa imagem que vocês estão vendo aqui é exatamente essa imagem que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Algumas vezes, esse conteúdo, esse epitélio que está aqui, o epitélio que está aqui dentro, esse epitélio ele se exterioriza. Aqui eu tenho o epitélio colunar. Esse epitélio ele fica mais aqui para fora. Essa situação pode acontecer, e é o que algumas mulheres podem ter essa informação quando estão fazendo seus exames preventivos do colo uterino, e essa alteração ela chama ectrópio, que é esse epitélio mais avermelhado aqui do lado de fora. Porque o colo uterino, ele pode ser, né, mais ovalado em mulheres que já tiveram, mais redondinho em mulheres nulíparas, e ele fica assim mais chanfradinho, mais fendiforme em mulheres que já tiveram filhos. Esse epitélio mais avermelhado é um epitélio lá dentro, é o epitélio endocervical. Em mulheres que estão grávidas ou em mulheres jovens que fazem uso de anticoncepcional oral, a gente pode estar vendo essa área mais avermelhada sem ter alguma representação patológica relacionada a alterações hormonais. Então, em mulheres que, se forem ao ginecologista e escutarem isso, eu estou com ectrópio, é uma mulher jovem que faz uso de anticoncepcional hormonal, né, anticoncepcional, não se preocupem, isso pode ser relacionado ao uso do anticoncepcional. Nas mulheres mais idosas, com a queda da hormonal, o que vai acontecer? Um entrópio, esse epitélio aqui, ó, ectocervical, ele vai se estendendo um pouquinho lá para dentro. O que representa isso? Representa alterações atróficas relacionadas ao hormônio também. O que é um processo inflamatório? Esse ectrópio, não, o ectrópio não é um processo inflamatório. O ectrópio é o epitélio de dentro do canal endocervical se estendendo. Aqui onde eu tenho o epitélio, né? Aqui eu tenho o colo uterino. Aqui eu tenho o orifício. Quando o epitélio daqui de dentro, ele vem aqui, opa, meu desenho extravasou um pouquinho, mas ele vem até aqui fora, é como se ele tivesse evertido. Em mulheres que fazem uso crônico de anticoncepcional, esse epitélio aqui, se você for fazer uma histologia desse epitélio, era para você estar encontrando só o epitélio ectocervical, o epitélio do lado de fora. Mas nessas mulheres que têm o ectrópio, aqui você vai encontrar epitélio glandular também. Então, na verdade, isso é uma eversão relacionada à alteração hormonal. Não é um processo inflamatório, isso não é nenhuma patologia. Isso pode ser patológico, sim, em algumas alterações, em algumas condições isso pode ser patológico, mas pode também estar relacionado a alterações hormonais que são vistas em mulheres jovens e mulheres gestantes, tá? É o epitélio saindo, né? Mais exteriorizado, é como se ele tivesse assim evertido. Então, não se assustem em condições, em idas ao ginecologista mostrando essa alteração, porque pode ser fisiológica. Qual a forma de estar avaliando esse epitélio do colo uterino, né? E essa anatomia do colo uterino através do exame colpocitológico. Esse exame colpocitológico é o exame citológico do colo uterino. A mulher, né, fica nessa posição, é passado o espéculo, e o espéculo ele vai, né, posicionar entre a parede vaginal o colo uterino, para a gente estar avaliando esse epitélio ectocervical e o epitélio endocervical. Existe, né, a avaliação, né, a olho nu desse epitélio, e existe, né, a avaliação através das células desse epitélio. Então, a gente vai fazer os dois tipos de análise. A análise morfológica, através da ectoscopia, da macroscopia desse órgão, e através da citologia. A gente não vai falar de histologia, porque para a gente ter histologia, a gente precisa ter tecido. Quando a gente tem célula, a gente tem citologia. Vocês lembram disso? Então, para eu fazer uma análise histológica, eu tenho que ter um fragmento, seja um fragmento de biópsia gástrica, seja um fragmento de biópsia de colo uterino, seja uma biópsia de pele. Se eu tenho um fragmento ou um órgão inteiro, eu faço uma análise histológica. Quando eu faço exame, punção de tireoide, análise de secreção de descarga mamilar, punção de cistos mamários, exame citológico do colo uterino, punção de cisto pancreático. Eu estou fazendo exame
citológico. E o exame mais comum que a gente tem dentro da citologia, o que a gente mais vê é o exame citológico do colo uterino. Esse é o mais comum. Por quê? Porque esse exame ele é indicado rotineiramente para todas as mulheres que, se não tiverem nenhuma complicação, nenhum problema associado, esse exame ele é orientado em mulheres em idade fértil, né? Anualmente. Se a mulher tiver algum tipo de complicação ou alguma alteração, esse exame ele é solicitado com mais vezes, mas no mínimo, uma vez por ano, as mulheres estão fazendo esse exame. Então, esse espéculo que a gente está vendo aqui, vocês vão ver isso com mais riqueza na ginecologia. Esse espéculo ele pode ser assim, né? Um espéculo desse material, não sei que material é esse, ferro, cobre, não sei que material é esse, alumínio, enfim. Esse espéculo aqui é um espéculo que era usado mais antigamente porque ele pode ser, como diz aqueles... Esterilizado? Esterilizado. E reaproveitado, assim como os equipamentos do centro cirúrgico, né? Esterilização que vão para aquelas estufas, né? Como alicate de unha, enfim, mas isso aqui é feito de um preparo diferenciado. Hoje, esses espéculos, eles são espéculos de plástico, então são os espéculos descartáveis. Então, eles não vão para esterilização, você usa e descarta. Esse espéculo, ele é introduzido, né, fechadinho no canal vaginal, e depois esse espéculo ele é aberto e posicionado aqui, ó. O meu interesse, quando eu passo o espéculo, é tá vendo essa pontinha aqui. O colo uterino, eu tenho que estudar. Vou analisar a parede vaginal e o colo uterino. Quando eu botei essa imagem aqui, para vocês entenderem, né, a relação anatômica. Olha quando eu olho de lado, a proximidade que o colo uterino, que o canal vaginal que está aqui, tem com reto, aqui é intestino, e aqui eu tenho bexiga. Então, o útero, é legal essa imagem porque, às vezes, anatomicamente, a gente não tem muito entendimento das relações anatômicas do órgão. Olha quando Professora, o útero... Oi? Professora, desculpa te interromper. Não. Esse exame que você falou aí, citológico, é o preventivo? São os patologistas que fazem no laboratório? Sim. Entendi. Sim. Esses exames, eles são colhidos... existem enfermeiras que colhem, técnicos que colhem, ginecologistas que colhem, médicos de PSF colhem também. E eu vou falar um pouquinho mais dele. Esse é um exame que o patologista analisa, tá? Eu vou continuar falando dele. Quando existe essa posição anatômica que o útero adquire aqui, essa posição varia um pouco de mulher para mulher. Existem úteros que são voltados mais para frente, existem úteros que são mais retinhos e alguns que são voltados mais para trás. Então, para vocês entenderem o que essa variação anatômica no útero pode estar causando. Às vezes você tem mulheres que não comportam tanto ficar com a bexiga distendida. Por quê? Porque ela pode ter um útero mais voltado para frente. Então, todas as vezes que a bexiga enche um pouquinho mais, o que acontece? Comprime. Então, é só para vocês estarem entendendo, vocês devem estar vendo isso na ginecologia de uma maneira mais específica, mas a variação anatômica desses órgãos é importante para vocês estarem entendendo algumas queixas, tá? Para eu estar fazendo o exame do colo uterino, já vimos na rádio, né? Então, essas variações anatômicas, exatamente. Por quê? Isso aí, antero, retrovertido, exatamente. Essas variações anatômicas são importantes e através dos exames de imagem você consegue identificar. Isso é fisiológico, mas algumas queixas das pessoas são relacionadas a variações anatômicas que elas possuem. Então, vocês olhando esse desenho aqui, que eu acho muito interessante porque conseguem entender qual relação que tem com o órgão que está na frente e com o órgão que está atrás. Quando eu faço o exame colpocitológico, que é o exame citológico do colo uterino. Nesse exame, eu vou analisar células do colo uterino. Eu vou ter dois instrumentos que vão estar me auxiliando na coleta desse material, que vocês vão estar vendo isso com mais riqueza também na ginecologia. Eu vou ter essa espátulazinha, que é uma espátula de madeira, né? E essa escovinha aqui. Através dessa, depois que eu posicionei o espéculo,
eu vou estar fazendo 2 tipos de coleta. Eu vou estar fazendo com essa espátula, eu vou estar introduzindo, essa espátula ela tem uma pontinha maior do que a outra, ela tem uma área que ela é mais pontiaguda. Eu vou estar introduzindo essa parte mais pontiaguda no orifício e vou estar girando essa espátula. Para quê? Para eu estar colhendo as células da ectocervice, e é muito importante que eu também posicione bem para raspar toda essa região aqui. Eu tenho que fazer um giro, né, total nesse colo uterino. Depois que eu faço essa coleta, eu vou partir para a coleta com a escovinha. Essa escovinha, ela vai entrar aqui pegando principalmente essa junção, essa transição, essa junção dos 2 epitélios. Eu vou pegar células da ectocervice e células da endocervice. Isso é muito importante porque alterações displásicas podem acontecer principalmente nessa região. Então, eu vou ter uma amostra bastante rica da ectocervice através da espátula e vou ter uma amostra da endocervice e da junção escamocolunar quando eu introduzo essa escovinha no canal endocervical. Existe a possibilidade de eu colocar o material que eu colhi através da espátula. Olha, a indicação desse exame é do exame preventivo do colo uterino, do exame colpocitológico, ele é um exame que foi feito para estudar o colo uterino, não a parede da vagina. Alguns lugares a gente vê a coleta da parede vaginal. Quando essa mulher ela já fez a cirurgia do colo uterino, ela já retirou o colo uterino, existe a indicação dela estar fazendo, né, essa citologia da parede vaginal. Agora, na mulher que tem o colo uterino, você tem a indicação de fazer o exame citológico do colo uterino e não da parede da vagina. Se você passou o espéculo e você identificou alguma lesão na parede da vagina, você estuda a parede da vagina. Mas aqui é para lesões relacionadas a alterações do colo uterino. Então, a indicação é ectocervice e endocervice. Não tem indicação para você fazer parede da vagina. Não é o intuito desse exame. O intuito desse exame é você ter, como eu estava mostrando aqui, você tem 2 possibilidades. Ou você vai colocar o material da espátula nessa posição e o material da escova nessa posição em uma única lâmina. Ou você vai colocar o material da espátula todo numa lâmina e o material da escova todo numa lâmina. Então, a gente vê, né, os 2 tipos, isso não está errado. Você pode colocar, né, um material nessa posição e um material nessa posição na mesma lâmina. Ou você pode fazer uma lâmina toda assim com material e outra lâmina toda assim com material, sendo 2 lâminas. Esses materiais, né, depois que são coletados da paciente, eles vão para um frasquinho com álcool, ou então eles são borrifados, né, você tem aquele tubinho, vocês já devem ter visto esse tubinho que é compridinho assim, e nesse tubinho você vai colocar ou uma lâmina ou 2 lâminas. Existe a possibilidade desse tubinho estar cheio de álcool ou essas lâminas, depois que elas recebem esse material, elas vão receber um fixador. É um spray, né? Um borrifador que vai nessa secreção e fixa ela. É um álcool spray. Esse exame, depois, ele vai ser corado no laboratório de patologia pela técnica de Papa Nicolau. O nome do exame é o mesmo nome da técnica de coloração. E esse material vai ter como resultado, principalmente, se ele está satisfatório ou se ele está insatisfatório. Importâncias da identificação desse material, porque a análise pré-analítica é muito importante. O material, ele fica satisfatório quando? Posso repetir o sentido do material assim. Quando você tem uma lâmina, né? A lâmina, ela é compridinha assim, e é muito importante quando você está colhendo a lâmina, você vai identificar com as iniciais, com a data, tá? Possibilidades para a coleta do material. Você faz 2 amostragens diferentes. Você faz uma amostragem com a espátula, que é essa amostragem aqui, primeira, e você faz uma amostragem com a escova. A amostragem da espátula, você vai girar a espátula em torno, você vai apoiar ela no orifício e você vai girar ela em torno de todo o colo uterino. Você vai girar, fazer um giro completo.
Depois que você gira essa espátula, você pode passar o material neste sentido, tá? Ocupando esse terço aqui, essa metade da lâmina. O que que você vê se você fizer esse material nesse sentido? Você vê isso aqui, ó. Depois de corado, né? Essa lâmina aqui é corada só para vocês verem como ficou. Aí depois você vai desprezar essa espátula e você vai passar para escovinha. A escovinha você vai introduzir no colo uterino e você vai fazer um giro com ela também. Você vai estar girando ela aqui dentro, você vai estar girando a escova aqui. Quando você tira essa escova, você vem com ela aqui novamente na mesma lâmina e você passa o material nesse sentido. Por que que você faz isso? Porque o patologista vai saber que os materiais são de área diferente, você não pode misturar. Você precisa ter as duas representações diferentes, tá? Quando você passa nesse sentido, você está vendo isso daqui. Por quê? A amostra que é da espátula é a amostra ectocervical. E a amostra que é da escova é a amostra endocervical. A espátula vai mostrar o que está fora do colo uterino. E a escova vai mostrar o que está dentro do colo uterino. Então, você tem esses dois tipos de material. Existe a possibilidade de você, ao invés de botar uma única lâmina nesse potinho, você colocar duas lâminas. Uma lâmina toda com o material passado assim, ó, todo da ectocervice, que aí você pode ocupar a lâmina toda. E uma outra lâmina com o material todo da endocervice. Então, vão ser duas lâminas totalmente ocupadas pelo material. Deu para entender? Beleza. Deu. Então, tá bom. Quando o patologista analisa esse material, ele tem duas coisas importantes, primeiro, para tá dizendo nesse laudo. Primeiro, o exame está satisfatório. O que é um exame satisfatório? Eu identifiquei isso, vocês vão estar fazendo isso, se forem, né, ginecologistas, quem escolher essa especialidade, e quem for trabalhar em postinho de PSF, o médico também pode estar sendo responsável pela coleta desse material. O exame ele é satisfatório se ele foi identificado. É fundamental você colocar o nome da paciente, as iniciais da paciente. Você botar o nome da paciente no frasco e botar as iniciais escritas a lápis na lâmina. Existe uma parte da lâmina que é uma parte mais fosca. Vocês já viram lâmina? Vocês já foram vocês já tiveram? Na histologia só, né? Vocês já repararam que vocês têm uma parte da lâmina que é uma parte mais fosca. Essa parte mais fosca da lâmina, é isso aí, vocês já viram. É onde você consegue escrever. Como esse material vai para o álcool, a gente não escreve, tem optativa de técnicas laboratoriais. Beleza, você não escreve esse material na lâmina com álcool, com caneta. Por quê? Quando você põe a escrita com caneta dentro do álcool, você pode tirar essa caneta. O lápis não. Quando você escreve com lápis, você pode introduzir essa lâmina no álcool que não sai. Esse material ele precisa estar íntegro, ou seja, se eu tenho uma mulher que está lotada de secreção nesse colo uterino, eu não posso fazer um esfregaço e o esfregaço ficar extremamente grosso. Por quê? Eu preciso ver as células, então ele precisa estar bem distendido, ele precisa estar bem fino na lâmina, porque eu não vou estar vendo tecido, eu vou estar vendo células uma a uma. Então, esse material precisa estar homogeneamente distribuído, por isso a gente esfrega e tenta deixar ele bem fininho. O material tem que estar bem fixado, é fundamental que eu jogue o spray ou coloque esse material no álcool. E o que é muito importante? Eu preciso representar o epitélio escamoso, que é o epitélio do lado de fora, e o epitélio glandular, que é o do lado de dentro. Eu tenho que tentar ver nesse material todos os epitélios e mais o epitélio de transição, que chama metaplásico. Se eu tiver metaplasia, ele valida o exame. Eu tenho que ter representação do lado de fora e do lado de dentro. Se eu tiver só a representação do epitélio escamoso, ficou faltando. Eu preciso ver o epitélio glandular também, porque eu preciso estudar as células de fora e as células de dentro do colo uterino. Se a mulher tiver com muito corrimento, é melhor tratar antes de colher o preventivo? Sim. A mulher que está com corrimento inflamatório, se eu tiver extremamente inflamado, eu não consigo validar o meu exame, porque a inflamação acentuada, ela tampa, né? Ela ofusca
as células e eu não consigo identificar. Então, muitas das vezes, isso entra aqui nessa parte de insatisfatório. O que torna um exame insatisfatório? Se ele tem poucas ou nenhuma célula. E o que prejudica uma leitura do colo uterino? E eu acabo não considerando esse exame satisfatório. Se eu tenho aquele esfregaço grosso que tem muito muco ou muita inflamação, se eu colhi numa lâmina que estava suja, ou a mulher que usa aqueles tipos de gel lubrificante, aquilo também é contaminante externo, prejudica. Piócitos é extremamente inflamado. A mulher que está com uma inflamação muito acentuada, eu não consigo validar esse exame como satisfatório. A mulher que tem sangue, o sangue pode ser relacionado à inflamação ou à menstruação, né? Então, a mulher que está menstruada, a gente não valida, não indica a coleta desse material. E dessecamento são aqueles artefatos relacionados à não fixação. É fundamental que a gente colha o exame, coloque na lâmina e fixe. Não adianta eu só colher o material sem usar o fixador. Se isso acontecer, o exame também não fica satisfatório. Hoje, a gente tem como resultado desses exames para estar liberando nesses laudos, um exame dentro dos limites da normalidade, que dentro do limite da normalidade a gente considera inclusive pequenos processos inflamatórios, alterações celulares benignas e atipias celulares, são as possibilidades que a gente tem. Lembrando que aquele preventivo que está inflamatório, que na maioria das vezes os resultados de preventivo vêm como inflamatório, são preventivos que são inflamatórios e você não tem indicação para tratamento, porque o órgão já é um órgão que tem contato com o meio externo e alguma quantidade de células inflamatórias, alguns leucócitos, eles são esperados nesse órgão. Então, aquele preventivo que vem como resultado, estou com inflamação, isso, vocês vão se deparar com isso. Muitas das vezes as mulheres, elas pegam o resultado preventivo e vêm perguntar para vocês, que vão ser médicos, né? Deu inflamação no meu preventivo. Gente, a maioria dos preventivos vem com alguma alteração inflamatória e vem com lactobacilos, que é o tipo celular que a gente espera encontrar de micro-organismo. E dependendo dessa quantidade inflamatória, se essa mulher não tiver nenhum tipo de queixa, não tem indicação para tratamento. A inflamação nesse órgão é uma inflamação esperada. E também ela modifica relacionada ao ciclo menstrual. Existem fases do ciclo que são mais esperados, os processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios não estão relacionados à infecção. E assim, inflamação do órgão. Esse preventivo ele pode ser liberado como normal e ser raro. O normal é mais raro a gente dar do que um preventivo inflamatório. E hoje a nomenclatura que é muito importante, que vocês têm que conhecer, são células escamosas atípicas de significado indeterminado, células glandulares atípicas de significado indeterminado, porque isso vai aparecer nos laudos, e as displasias epiteliais, lesão de baixo grau e lesão de alto grau. Essa nomenclatura de lesão de baixo grau e lesão de alto grau, elas estão substituindo os termos, né? Infecção por HPV, NIC1, NIC2 e NIC3. Além dessas alterações, que são as alterações com atipias, a gente tem os carcinomas. Então, aqui, as alterações que a gente pode ter. O que é uma alteração benigna? Processo inflamatório, reparação que pode ser algum trauma, metaplasias, atrofias que são relacionadas à idade. Então, a mulher, em torno dos seus 50 anos, começa a ter um preventivo mais atrófico. Alterações relacionadas à radiação em mulheres que já tiveram lesões malignas do colo uterino. Quais são os micro-organismos que a gente pode estar encontrando no colo uterino, né? Nesse exame do colo uterino? O mais comum deles é o lactobacillus, e esse micro-organismo aqui ele não é patológico, tá? Ele é comensal e a gente encontra em bastante quantidade geralmente. Gardnerella, outros bacilos, cocos, cândida, tricomonas, clamídia, actinomyces, herpes e acho que eu não estou nem vendo se eu escrevi mais algum. E alguns outros, então esses são os micro-organismos mais comuns, sendo que o uso de anticoncepcional com longa data pode causar atrofia? Existe, dependendo do hormônio, você encontra as alterações.
As alterações que a gente vê especificamente são relacionadas com o uso de anticoncepcional, que a gente vai encontrar as células menos maduras do que deveriam estar, porque alguns anticoncepcionais deixam todas as células, né, de aspecto parabasal ou maturo inicial, e as alterações relacionadas ao uso de DIU também, tá? Isso pode estar acontecendo. A quantidade de bacilos pode ser menor também, porque o que a gente vai estar vendo no uso de anticoncepcional contínuo? A gente não vai ter, né, as alterações relacionadas à ovulação, onde a gente vê, né, uma quantidade de citólise, uma quantidade de maturação celular mais acentuada. Então, sim, tá? Pode causar alguma atrofia, alterações no colo uterino, mas essa alteração aqui que a gente vê de aspecto atrófico é mais vista no endométrio do que no colo uterino. Com certeza, o anticoncepcional ele faz efeito enquanto ele está sendo usado no dia que ele é usado, e não é um efeito duradouro, né? Tanto que se você interromper no mês seguinte, você pode engravidar. O efeito dele é diário, o efeito do anticoncepcional é diário. A mulher, ela fica com o ciclo menstrual bloqueado. Então, essa mulher não ovula. Essa mulher não vai ter as alterações que a gente vê, né, fisiológicas das células do colo uterino, responsivas ao hormônio, principalmente do endométrio. A alteração é maior no endométrio do que no colo uterino. Suspendiu o anticoncepcional, essas ovulações, essas alterações hormonais fisiológicas, elas vão estar acontecendo, tá? Tanto que a menstruação da mulher que toma um anticoncepcional não é relacionada à ovulação, é relacionada à privação hormonal. Essas células atípicas de significado indeterminado são células que o patologista olha e ele tem dúvida, porque inflamação pode simular isso, sobreposição nuclear pode simular alterações malignas, e algumas células a gente olha e a gente não tem certeza se essas células têm atipias do tipo inflamatórias ou atipias do tipo neoplásicas. Então, algumas vezes essas células geram dúvidas. Então, se pegarem esse termo, células atípicas de significado indeterminado, qual é a tradução para isso? Vi algumas atipias nas células. Não sei se essas atipias são de caráter benigno, reacional ou de caráter maligno. É isso que significa esse termo. E essas atipias, elas podem ser vistas nas células escamosas glandulares. E algumas vezes eu não consigo identificar se essa célula tem origem escamosa ou glandular. Então, saibam interpretar. Células atípicas de significado indeterminado significa biatipia, não sei a origem dela. Essas alterações aqui, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau ou alto grau. Essa é a nomenclatura que vocês vão se deparar daqui para frente, que isso já está sendo aplicado. L-sil, baixo grau. H-sil, né, height, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau e alto grau. Essas lesões que são consideradas de baixo grau são lesões que vão estar englobando as alterações relacionadas ao HPV e às NIC1. Esse termo NIC 1, 2 e 3 são termos que não estão sendo mais utilizados. E as lesões de alto grau, NIC 2, 3, não podendo se excluir microinvasão. E a outra nomenclatura que é acima dessa é carcinoma epidermóide, que é a lesão escamosa do colo uterino. Nessa primeira imagem aqui, a gente vê uma célula que chama bastante atenção essa quantidade branca que ela tem no citoplasma dela. Além de ter 2 núcleos, ela tem esse halo claro aqui em volta. Deixa eu pegar outra cor. Ela tem esse halo claro aqui em volta dos núcleos. Ela é uma binuclear... Oh, droga, não troquei a cor. Peraí, pessoal. Ela tem esse halo claro aqui. Aqui ela tem esse halo claro. Aqui ela tem esse halo claro e 3 núcleos. Isso aqui é uma célula característica das lesões pelo HPV. Isso chama coilócito. Essas células, elas ficam com esse citoplasma branco e mais arredondado. São células que estão infectadas pelo vírus HPV. As células de lesões de alto grau, elas vão ter alterações de células de alto grau que a gente descrevendo de uma maneira bastante genérica,
sem dar muitos detalhes, o que que uma célula de aspecto cancerígeno, ela tem independente, né, uma célula epitelial independente do órgão. A gente vê aquelas alterações, né, relacionadas à cor do núcleo, o núcleo fica mais escuro, isso a gente chama de hipercromasia. O núcleo ele fica grande para o citoplasma, isso a gente chama de cariomegalia. Essas células elas ficam com atipias, elas ficam irregulares, elas não ficam mais homogêneas. Isso são alterações de células epiteliais independente do órgão que a gente vai estar vendo. Nas células glandulares a gente tem adenocarcinomas, tá? Que podem ser de colo uterino ou do endométrio, que podem estar descamando essas células para o colo uterino. Então aqui, chamando um pouquinho mais atenção, quando a gente tem as células escamosas na ectocervice, a gente tem o carcinoma epidermoide invasor. Qual é o outro nome desse carcinoma? Que a gente pode ter. O carcinoma epidermoide invasor, ele pode ter outro nome. Qual é o nome dele? Isso a gente pode ver em qualquer outro órgão. Alguém lembra? O carcinoma epidermoide, ele pode ter, né? Você pode ver esse tipo de lesão com 3 nomes. Qual o nome de que essas lesões podem ter? Alguém aí? Eu tô aqui, mas é que eu não lembro. Carcinoma epidermoide. Adeno? Não lembro. Não, o carcinoma escamoso, vamos lá, o epitélio escamoso, ele pode chamar carcinoma epidermoide, carcinoma espinocelular, exatamente esse nome a gente dá geralmente quando ele é na pele, ou carcinoma de células escamosas. Esses 3 nomes, epidermoide, espinocelular e células escamosas, que é o SEC, que vocês vão estar vendo abreviado assim, é o mesmo nome para tumores malignos que surgem do epitélio escamoso. Exemplos de órgãos onde a gente tem epitélio escamoso: esôfago, pele, colo uterino. São exemplos bastante comuns, tá? Eles vão apresentar com o mesmo nome. E quando eu tenho uma neoplasia que surge do epitélio glandular, das células glandulares, qual é o nome desse tumor? Adenocarcinoma. Então, quando vocês estiverem vendo um diagnóstico de adenocarcinoma, ele está surgindo das células glandulares, ele não está surgindo do epitélio escamoso do esôfago, ele não está surgindo do epitélio escamoso do colo uterino. O adenocarcinoma do colo uterino, ele surge daqui, ó. Olhando o colo uterino novamente. Aqui vai surgir quem? O carcinoma de células escamosas, do epitélio escamoso. E o adenocarcinoma surge daqui, das células glandulares, tá? Porque o epitélio é diferente. Da onde surge o carcinoma de células escamosas? Daqui. Da onde surge o adenocarcinoma do colo uterino? Daqui, tá? Só para entender, vocês precisam entender da onde surgem as lesões. Isso é muito importante, porque fica mais fácil estar entendendo as doenças. Se fica sem entender essa parte inicial, o básico da histologia, o básico da anatomia das lesões e da nomenclatura, fica lá na frente com uma falha e fica mais confuso. E essas coisas que eu estou passando aqui para vocês são coisas simples. Se entenderem isso, fica mais fácil entender os tumores e entender a conduta que vão ter frente a determinadas lesões benignas ou malignas. Colposcopia é um exame que é feito com um aparelho, não são todos os ginecologistas que têm esse aparelho para fazer. Esse aqui é um exame onde você aumenta o tamanho do órgão e você consegue procurar lesões do colo uterino. Quando você vê alguma alteração no colo uterino, você pode acompanhar, você pode indicar CAF, que são pequenas biópsias do colo uterino, para saber se essa lesão é benigna ou maligna. Você pode fazer um cone do colo uterino, que é quando você tira um fragmento triangular do colo uterino, ou você pode precisar indicar a histerectomia, que é quando você tira, né, uma parte do colo uterino e do corpo uterino. A maioria das lesões da oncogênese, né, de lesões malignas do colo uterino, são relacionadas à infecção pelo HPV. O que vocês precisam entender da infecção pelo HPV?
O HPV, ele tem vários subtipos conhecidos. É o vírus do papiloma humano. Ele é extremamente importante no desenvolvimento dessa doença. A gente tem muitos tipos de HPV. Existem principalmente tipos oncogênicos relacionados a lesões mais graves, principalmente os HPVs 16, 18, 31 e 45 são transmitidos por via sexual. Existem aqueles que são os principalmente transmitidos por via sexual. Em relação à infecção pelo HPV, o HPV ele infecta as células e essas células elas podem não se multiplicar, tá? Elas serem combatidas pelas nossas próprias células. Ou essas células elas podem se multiplicar e dar origem a um grupo de células infectadas pelo HPV. Essas células que estão infectadas pelo HPV, se você fizer, por exemplo, um preventivo naquele momento, você vai encontrar uma lesão ali, que você vai chamar de lesão de baixo grau. Só que, algumas vezes, o nosso organismo, e é o que acontece na maioria das vezes, ele consegue eliminar essas células, ele consegue eliminar esses vírus e a paciente ela fica livre dessa lesão. Então, quando eu tenho infecção pelo HPV, a minoria das vezes, essas lesões, elas viram carcinoma de colo uterino. 0,8% das pessoas infectadas é que vão desenvolver células cancerosas, ou seja, a grande maioria das lesões causadas pelo HPV, elas vão regredir espontaneamente. A taxa, né, o risco do desenvolvimento de lesões malignas relacionadas ao HPV é muito menor, é muito pequena. A maioria das vezes essas lesões elas acabam regredindo. O vírus do HPV pode ficar latente ou tem cura mesmo espontânea. Pode acontecer as duas coisas. Pode curar espontaneamente e ser completamente eliminado. Ou o vírus ele pode ficar latente, ele está naquela célula e não está se multiplicando, está ali parado. E quando você tem uma queda da imunidade, esse vírus ele multiplica e causa de fato a lesão aparente. Então pode acontecer as duas coisas. Ele pode causar uma lesão de imediato, ele pode ficar latente e causar essa lesão muitos anos depois, semanas depois, meses depois ou anos depois, ou ele pode ser completamente eliminado, pode curar espontaneamente de maneira que as nossas células conseguem eliminar. Hoje, quando os estudos mais novos relacionados ao HPV, eles inserem, né, no tratamento dessa paciente medicamentos que fazem, estimulam o nosso sistema imunológico, porque está comprovado que quedas da imunidade, né, diminuição da imunidade dessa paciente, inclusive podendo ser relacionadas a fatores emocionais, contribuem para a multiplicação dessas células virais e dificultam a eliminação dessas células. Sim, a infecção pelo HPV pode evoluir para malignidade, é o que acontece em 0,8% dessas mulheres que estão infectadas. Quais são fatores de risco para o desenvolvimento, né, dessa lesão? Quando a mulher inicia as relações sexuais em idade muito precoce, a mulher que tem vários parceiros sexuais, aqui não falando só de mulher, né, mas isso cabe também para homem. Grande número de gestações, quando tem um parceiro sexual que já teve muitas parceiras. Quando tem tipos de HPV associado a câncer, que são os tipos mais oncogênicos, né? Esse aqui, ó, de alto risco. Alguns tipos de vírus, porque não são todos tão oncogênicos assim. A exposição a contraceptivos orais, porque entende-se que a mulher que faz uso de contraceptivo oral usa menos preservativo, menos camisinha, exposição à nicotina e infecções genitais recorrentes. Quando a gente descobre essas lesões, a maioria das vezes com Papa Nicolau. Esse exame ele é indicado, né, como eu já falei para vocês, anualmente nas mulheres em idade fértil. Essas mulheres geralmente têm suas lesões ou suas infecções virais detectadas por esse exame, não por queixos. Se você encontra uma mulher que está com sangramento ou que está com dor na relação sexual, geralmente isso é a lesão mais avançada. Essas lesões geralmente são detectadas através do exame citológico, que é o Papa Nicolau. Porque, a maioria das vezes, as lesões que são cancerosas ou pré-cancerosas,
elas aparecem inicialmente com essas infecções das células pelo HPV. Então, qual que é o grande objetivo e qual que é a grande importância do Papa Nicolau? É rastrear lesões do colo uterino, encontrar essas células que estão infectadas pelo HPV numa fase inicial. Se essa área que tem essa célula for identificada no exame de colposcopia, tentar retirar ou acompanhar essa paciente com intervalos menores de coleta de preventivo. Para quê? Para não deixar que essa lesão evolua, porque nesse momento a gente consegue deixar essa paciente livre dessas lesões e com uma chance mínima de progredir essas lesões para carcinomas invasivos. Hoje, os tipos de HPV que têm maior risco de causar lesões malignas, que são considerados HPV de alto risco oncogênico, são o 16 e o 18. Esses são considerados as lesões mais agressivas. Essas lesões podem estar causando verrugas comuns, condilomas acuminados e as neoplasias epiteliais. Essas lesões pelo HPV, elas podem aparecer no colo uterino, no pênis e na orofaringe. Aqui, o motivo da gestação entrar, número aumentado de gestações, pensa-se na exposição na verdade, exposições sexuais exacerbadas, é o que se pensa, e na gestação você tem queda da imunidade, algumas lesões, elas aparecem. Quando eu digo para vocês que existem aqueles medicamentos que estimulam o sistema imunológico a estar fazendo a defesa, quando você tem as gestações, o organismo entra num estado que fica mais debilitado e essas lesões, essas células que estão infectadas pelos vírus, muitas das vezes elas têm aí um ambiente mais propício para elas estarem se multiplicando. Então, se existir uma célula infectada pelo HPV, quando você está num estado gestacional, essas células elas estão mais propensas a multiplicar e a gente ter menos células de defesa conseguindo eliminar essa célula infectada pelo vírus. A gente fica com a gestação interpretada, né, como um momento de debilidade, de um sistema imunológico mais frágil para estar eliminando esses vírus que estão infectando células que já podem estar pré-existentes. Exposição sexual. Exposição sexual, DST, algumas vezes assintomática, tanto que é indicado, né, o exame preventivo do colo uterino para estar detectando essas lesões. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Tá, Paula. Infecta células basais metaplásicas e escamosas endoscervicais. Por que que essas células ectocervicais, elas são mais propensas a estarem acometidas por esses vírus? Porque são as células que têm mais contato. Esses vírus, eles podem ser transmitidos através do sêmen ou através do contato da célula infectada com o colo uterino. Então, na maioria das vezes, o que vai estar transmitindo, né, é o conteúdo. Se for sêmen, vai estar infectando células endoscervicais. A gente tem, né, aquelas lesões que são causadas pelo HPV. Existem tipos oncogênicos de alto risco oncogênico e os de baixo risco. Quando eu tenho essas lesões aqui verrucosas, essas lesões que ficam aumentadas, geralmente eu tenho HPV de baixo risco. O HPV de baixo risco, ele causa mais lesão verrucosa do que lesão do tipo maligna. Ele é menos oncogênico, ele é menos agressivo. Os tipos de HPV que mais estão relacionados com neoplasia maligna, que é o tipo 16 e 18, geralmente eles não causam essas lesões tão verrucosas. As lesões são mais planas, tá? As atipias acontecem de maneira mais plana e você vai ver essas lesões principalmente no colo uterino. Quais são as atipias, né, que eu vou esperar encontrar? Então, como eu disse para vocês, esse halo branco, essas células brancas, né, são células escamosas. Olha aqui, é uma célula, né, solta do epitélio escamoso.
E essa célula, ela fica com esse halo branco perinuclear. Essa célula, quando ganha esse halo claro perinuclear, pode ter mais de um núcleo e ficam atípicas, a gente vai chamar de coilocitose. A célula escamosa que está infectada pelo HPV é uma célula que a gente vai chamar de coilócito. Então, quem que é um coilócito? Coilócito. Coilócito é a célula que está infectada pelo HPV. Quais são as alterações que o coilócito apresenta? Atipias nucleares, hipercromasia são núcleos mais escuros, núcleos aumentados de tamanho. Ela pode ter um ou mais núcleos e uma característica peculiar dessa célula. Ela fica com esse halo claro, ela fica com esse branquinho aqui ao redor do núcleo. Isso a gente está vendo na citologia. E se eu fizer uma biópsia do colo uterino, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar, posso encontrar os mesmos bi ou multinucleação que eu vejo na citologia, eu vejo na histo também. Aqui a gente está vendo imagem de histo. E aqui, olha como fica o halo claro, ó, o halozinho claro em volta do núcleo. Então, essas alterações relacionadas à infecção dessas células pelo HPV, eu vou ver tanto na citologia quanto na histologia. Nessa primeira imagem aqui, eu estou vendo hematoxilina, eu estou vendo histo. Nessa segunda imagem, eu estou vendo citologia, eu estou vendo um exame de Papa Nicolau, cuja coloração desse exame é o Papa Nicolau também. O que é uma displasia epitelial? São células atípicas que vão surgindo nas camadas mais baixas do epitélio escamoso. Como é que eu tinha falado para vocês que era importante vocês entenderem um epitélio escamoso? Aqui é a membrana basal, que é aquela parte que separa, né, o epitélio, onde ele repousa em cima de uma lâmina própria de uma membrana basal. Eu não falei para vocês que aqui embaixo era uma camada de as células mais imaturas e a maturação era ascendente. Quando eu começo a ter displasias epiteliais, essas células atípicas, elas vão crescendo daqui de baixo para cima. Elas vão se tornando atípicas de baixo, porque o HPV infecta essas células da profundidade para cima, tá? As displasias vão aparecendo assim. Aqui, ó, membrana basal, né? As células mais da camada basal e as células mais superficiais. Aqui são células superficiais mais maduras e aqui são células profundas mais imaturas. O que é atipia celular? Isso não é só aqui no colo uterino, né? Eu já disse isso para vocês. Variação no tamanho do núcleo, as células ficam feias. O núcleo fica muito grande para o citoplasma. Perda da organização. Mitoses, que significa que as células estão se dividindo mais rápido do que deveriam. O núcleo de uma célula típica fica muito escuro. Isso a gente chama de hipercromasia. Então, cromo de cor, hiper, muita cor. O núcleo fica escuro. E a coilocitose, que é aquela célula que está de fato infectada, que ela pode apresentar aquele halo claro e aquelas alterações nucleares. Antigamente, essas lesões eram classificadas como NIC, né? Que vocês já devem ter escutado falar nesse termo. Hoje, a gente não classifica mais assim. Essas lesões aqui são classificadas em HPV. E NIC1 virou o quê? Lesão de baixo grau, L-sil. NIC2, NIC3 virou lesão de alto grau, H-sil. Isso é muito fácil de entender. Por que chamava NIC1, 2 ou 3? Como que o patologista vê isso numa biópsia? A maturação, não falei para vocês que vem aqui dessa camada de baixo, aqui para cima? Isso. A alteração de displasia começa aqui embaixo, ó, a displasia ascendente. A displasia do colo uterino ela é ascendente, vem de baixo para cima. Quando eu tenho NIC1, eu tenho alteração no terço inferior. Quando eu tenho NIC2, eu tenho alteração nos 2 terços inferiores. Quando eu tenho NIC3, eu tenho alteração em toda a espessura do epitélio. É assim que eu vou classificar. Por que a NIC3 é mais agressiva? Porque se eu tenho o epitélio 100% alterado, todo ele alterado,
eu tenho o próximo passo, o desenvolvimento de uma lesão maligna do colo uterino. Importante, nem todas as lesões começam como condiloma ou como manique de grau 1. A gente já pode ter lesões que se iniciam de maneira mais grave, principalmente aquelas lesões que são relacionadas com HPV de alto risco oncogênico. As lesões podem se encaixar em qualquer sequência do espectro, dependendo do tipo de HPV, isso é muito importante, e de outros fatores do hospedeiro. Aqui entram, por exemplo, situações onde eu tenho baixa imunidade, entra a gestação, entra a depressão, entra a desnutrição. Essas situações onde eu tenho fatores do hospedeiro que diminuem, né, as defesas próprias, podem ser predisponentes para multiplicação dessas células. E a zona de transformação, por que é importante vocês saberem dessa zona? É a zona onde eu tenho lesões, principalmente no colo uterino, é a zona onde eu tenho a união do epitélio escamoso com o epitélio glandular. Essa área aqui, ó, onde esses dois epitélios se unem, se modificam, né? É chamada de zona de transformação ou é a junção escamo-colunar. Carcinomas do colo uterino são relacionados principalmente à infecção pelo HPV. A gente vê um pico em torno de 45 anos, mas moças mais jovens estão apresentando esses carcinomas relacionados ao HPV porque é a fase onde você tem muito mais parceiros sexuais, pode ser assintomático. Quando a gente fala de carcinoma do colo uterino, a maioria das vezes a gente está falando do carcinoma de células escamosas, que é aquele que surge na ectocervice, que é aquele tumor relacionado à infecção pelo HPV. Quais são os fatores de risco? Vários parceiros com múltiplas parceiras, sexarca precoce, vários filhos, anticoncepcional, tabagismo, infecção persistente pelo HPV. Aqui levando em consideração todas as outras situações de queda da imunidade, porque a gente hoje tem comprovação que quedas da imunidade deixam a mulher mais propensa à proliferação do HPV. Esses carcinomas que surgem no colo uterino, isso aqui são descrições macroscópicas, são aspectos macroscópicos que essas lesões podem ter. Vegetante, quando tem esse tipo de aspecto, né? Ou exofítico, crescimento para fora. Ulcerativo, quando a gente tem, né, uma erosão nesse epitélio. Ou ele pode ser infiltrativo. Infiltrativo é crescer o quê? Se estendendo para os órgãos que estão próximos. Como é que esse tumor ele vai se propagando? Ele pode se propagando daqui de baixo, ó, crescendo, né? Vir aqui, ó, istmo, essa região que eu falei para vocês, e crescer, ascender para o corpo uterino. E se ele vier aqui para baixo, se essa lesão, né, crescer aqui para baixo, qual é o órgão que é comprometido? Se eu tiver um crescimento para cá. Uma lesão mais avançada, que ela pode crescer para cima e tem o corpo uterino. E as lesões do colo uterino que crescem para baixo, qual órgão que fica acometido? Vagina, tá? Então, ninguém respondeu, não sei se não pensou, mas essas lesões elas podem crescer e comprometer vagina, parede da vagina. Essas lesões podem ganhar os linfáticos, comprometer linfonodos, vagina, parede da vagina, ânus, quando ela infiltra para dentro, né? Você tem o colo uterino aqui. Quando essa lesão, né, infiltra aqui, ela fica, não tem contato com o ânus, né, com o reto. Né, fica reto, o intestino, essas lesões quando infiltram pela parede internamente podem comprometer segmentos intestinais e o contrário pode acontecer, né, tumores de reto pode crescer para a parede da vagina e essas lesões podem estar aqui, a gente tem o colo uterino aqui, né, as lesões que estão aqui no colo uterino, elas podem crescer para cá, para a parede da vagina, então algumas vezes nessas cirurgias você tem que tirar um pedaço da vagina. Ou essas lesões elas podem ganhar linfáticos, comprometer linfonodos e dar metástases à distância. Essas metástases à distância são principalmente fígado, pulmão, medula óssea.
Então, aqui mais uma vez, eu tenho um útero, uma lesão de colo uterino. Carcinoma de células escamosas vai ser igual o carcinoma de células escamosas do esôfago que vocês viram, né? Viram até comigo. O que a gente vai estar vendo? Ninhos de células escamosas atípicas. Essas lesões de células escamosas, elas têm uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade? Qual é a estrutura histológica que a gente vê nesse tipo de lesão que é bastante característica? A formação das pérolas córneas, né? Então, quando formam essas pérolas córneas, eu estou frente a um carcinoma de células escamosas. Aqui, ó, pérola córnea. É uma peculiaridade dos tumores de colo uterino. Aqui, mais uma vez, eu vejo o epitélio escamoso e o tumor aqui embaixo. E o adenocarcinoma, que é aquele tumor que deu lá dentro do canal endocervical, também é precedido geralmente dessas lesões e pode ter relação com lesões pré-malignas e com infecção pelo HPV. Em relação, né, falando de tumor de colo uterino, prognóstico, o tamanho da invasão da parede, se eu estou com comprometimento de estruturas que estão próximas, saber que existem 2 tipos de tumor que são os mais agressivos do colo uterino e eles são extremamente raros, tá? Esses tumores se chamam adeno-escamoso e carcinóide, são tumores extremamente agressivos. Quando eu tenho um tumor que invadiu o vaso sanguíneo ou linfático, eu tenho um tumor mais agressivo. Se compromete linfonodo, é uma doença que está mais evoluída. E se eu tenho metástases à distância, também. Então, o nosso objetivo é encontrar essas lesões precocemente antes que elas invadam vasos vasculares sanguíneos e linfáticos, antes que ela comprometam o linfonodo e deem metástases à distância. Então, a gente procura para evitar que essa mulher ela apresente uma doença em estágio avançado que diminua a chance de cura dela. Esterectomia pode ser total ou parcial. A esterectomia, algumas vezes você mantém o colo uterino e algumas vezes você tira. Esse afeta a vida sexual da mulher. A esterectomia não vai afetar porque o que vai... Afeta, acho que parcialmente, né? Porque o que tem responsabilidade pela formação hormonal é o ovário. O útero, o que pode acontecer é a lubrificação, né? Porque você perde as células endocervicais do canal, que elas são responsáveis por lubrificação. Em relação aos hormônios, eles continuam sendo produzidos porque são produzidos pelo ovário. O corpo uterino tem a função de gestação, né? E o colo uterino você tem de lubrificação. Então, vai afetar na parte de lubrificação, se for retirado do colo uterino. Pessoal, agora a gente tem o corpo uterino, que é uma parte menor. Vocês querem uma pausa para beber uma água? Por favor. Tá, então peraí. Deixa eu parar aqui. Vou parar de gravar. Oi, pessoal. Vamos já tirar a tela. Pessoal, então vamos aqui para a segunda parte, agora uma partezinha menor. Qualquer coisa vocês podem ir me interrompendo, falando um pouquinho de corpo uterino. Agora a gente está naquela porção superior, né, do útero. Então a gente já viu o colo, a parte do istmo, né, que eu falei que é uma porção importante para vocês. E aqui a gente tem o corpo uterino. O corpo uterino, a gente tem a cavidade endometrial, né, que é revestida, né, por essas glândulas endometriais. As glândulas endometriais, elas ficam inseridas, elas ficam imersas no estroma endometrial. Então, o endométrio a gente tem glândulas, que são essas estruturas arredondadas, e esse estroma, tá? Isso aqui é modificado de acordo com a fase do ciclo menstrual. E muito fácil a histologia da parede uterina, que é constituída totalmente por músculo, que é o miométrio, né? É um músculo liso que forma essa parede. Então, a gente tem músculo aqui e aqui cavidade endometrial. Uma condição que é bastante comum é a endometriose, que é uma condição que a gente vê em mulheres em idade fértil.
E o que é endometriose? Eu vou ter nessa doença, nessa patologia, implantes de glândula ou estroma endometrial, eu tenho implantes de tecido endometrial fora do útero. Então, eu posso ter esses implantes aonde? Na tuba uterina, no ovário, na cicatriz umbilical, em segmentos de intestino, na parede da vagina. Quando eu tenho pequenos pedaços de tecido endometrial fora da cavidade uterina, eu vou chamar de endometriose. O mais comum é eu encontrar esse implante no ovário. Quando esses implantes de tecido endometrial formam uma cavidade cheia de sangue, eu vou chamar isso de endometrioma. Tá? E uma consideração que é bastante importante. Esses focos de tecido endometrial que ficam espalhados nessa patologia, na endometriose, são responsivos ao hormônio da mesma forma que o tecido endometrial da cavidade endometrial. Então, esses tecidos, esses pequenos grupamentos de tecido endometrial, eles podem sangrar, assim como, né, a gente tem o sangramento que é visto no período menstrual. Isso pode gerar bastante dor e algumas complicações, né, para essa mulher. Esse tecido endometrial é um tecido bastante vascularizado e por isso a gente tem esse sangramento cíclico, tanto da cavidade endometrial, que é responsiva ao hormônio, né, quanto desses implantes. Uma classificação e uma nomenclatura que é muito importante e vocês precisam saber diferenciar é a endometriose e a adenomiose. Não sei se vocês já viram isso. Quando esses implantes de tecido endometrial eles estão na cavidade miometrial, eu vou chamar de adenomiose. E quando estão fora da cavidade uterina, endometriose. Então, são duas entidades distintas relacionadas a implantes de tecido endometrial. Aqui eu tenho o quê? Uma lâmina de intestino. Aqui eu tenho glândula e estroma endometrial. Então, aqui eu tenho na parede intestinal um grupamento de glândulas e estroma de endométrio. Eu tenho esse implante, então, fora da cavidade uterina, eu tenho um diagnóstico de endometriose. Eu posso ter em cicatriz de cesariana, eu posso ter em superfície de intestino, em várias regiões. Sendo que a mais comum delas, né? Aqui, mais uma vez, um acúmulo de glândulas e estroma endometrial, fica nessa coloração mais avermelhada porque esse tecido é responsivo ao hormônio e a gente tem um sangramento desse tecido. A adenomiose forma, né, esses nódulos, mas dentro da cavidade uterina, dentro da parede miometrial. Então, a adenomiose estão localizados no interior do miométrio. Quando eu corto esse útero, né, o que eu vejo de diferente aqui? Eu vejo esses grupinhos na macroscopia, essas coleções de tecido sanguíneo. Essas áreas onde eu tenho, né, essas trabéculas e essa coleção de conteúdo sanguíneo são as áreas da endometriose. Esse músculo que é fasciculado, ele fica com esse aspecto mais rendilhado, mais trabeculado. Esse aspecto mais trabeculado do miométrio, macroscopicamente, indica que eu posso encontrar na microscopia, porque o diagnóstico é microscópico, glândulas e estroma endometrial entre essa musculatura do miométrio. Aqui eu tenho um útero, mais uma vez. Aqui eu vou encontrar essa região, essa região, essa região, que são regiões suspeitas. Nessa área aqui eu tenho um trabeculado mais acentuado, aqui também. Então, eu tenho suspeita de endometriomas, de adenomioses nessa cavidade uterina, nesse tecido miometrial. E aqui chama a atenção também eu ter esses pequenos nódulos brancacentos, que eu vou falar depois com vocês sobre isso. Lembrando que aqui eu estou na parede do miométrio. A cavidade endometrial é essa daqui. Endometriose e adenomiose são relacionados a maior volume e quantidade sanguínea, irregularidade menstrual e cólicas menstruais. E lembrando que essa dor é cíclica, tá? É uma dor que é relacionada ao ciclo menstrual.
Os pontinhos brancos é o que? Esse pontinho branco é o que a gente vai estar falando um próximo diagnóstico, que são os leiomiomas uterinos. Eu vou voltar nessa imagem, tá? A dor é maior durante o período pré-menstrual, que são quando esses implantes, independente de onde eles estão, e as glândulas estroma endometriais começam a estar responsivos ao hormônio. A dor é maior durante esse período e pode estar relacionado à infertilidade. Esses sangramentos, né, vão acontecer periodicamente e a gente pode ver macroscopicamente, seja no ligamento, na tuba, no segmento intestinal, porque aqui a gente viu, né, como é que fica a adenomiose, como é que ela se apresenta na parede do útero. Quando esses focos se encontram na superfície, nessas membranas, a gente vai encontrar essas bolinhas avermelhadas. Então, quando eu encontro esses focozinhos, que são esses acúmulos de tecido sanguíneo que são representados por glândula e estroma endometrial, eu vejo, né, essas áreazinhas suspeitas. Dependendo da fase do sangramento e do tempo de sangramento, a gente pode ter uma coloração mais acastanhada ou uma coloração mais vinhosa. Qual que é o grande problema? Quando esse pontinho aqui, quando essa lesão aqui, ela rompe, ela sangra, eu vou ter um processo inflamatório que vai gerar bastante dor nessa paciente. E todas as vezes que isso acontece, eu tenho, né, esse processo inflamatório que pode vir associado a aderências fibrosas, porque o organismo, para tentar combater esse processo inflamatório desse sangramento, dessa ruptura, né, dessa coleção sanguínea, o organismo vai tentando cicatrizar essas áreas. Todas as vezes o processo de cicatrização ele é feito através da proliferação fibroblástica. Então isso vai gerando aderências fibrosas nessas áreas. E uma das grandes complicações dessa paciente que tem focos de endometriose muito espalhados e muito extensos, é todas as vezes que essas lesões sangram, essas lesões gerarem processos inflamatórios e aderências fibrosas, né? Então, muitas das vezes a complicação vem através dessa aderência fibrosa cicatricial. No ovário, a gente pode ter esses cistos, né, que são chamados de cistos de chocolate, que é o endometrioma, são essas coleções de tecido sanguíneo, né? Então, aqui a gente tem glândula, estroma endometrial, tecido endometrial sangrando e formando, né, essa cavidade. O endometrioma nada mais é do que uma coleção, quando eu começo a ter uma coleção desse material sanguíneo devido a sangramentos cíclicos desses focos endometrióticos. Então, aqui eu estou vendo um endometrioma, é uma lesão grande relacionada a esse acúmulo de tecido sanguíneo. Então, se esse cisto, né, essa lesão cística que se formou sangrar, eu posso ter complicações relacionadas a essa drenagem de sangue para dentro da cavidade. Então, vocês imaginem aqui uma endometriose, que eu formei esse endometrioma, né, esse foco de tecido endometrial foi sangrando ciclicamente, formando uma coleção sanguínea. Essa coleção ela pode romper e levar a um sangramento hemático para dentro da cavidade. Esse sangramento ele pode trazer complicações maiores, pode ter um sangramento muito volumoso, ou pode gerar um processo inflamatório e o organismo ir cicatrizando esse processo através de aderências fibrosas. Pode, dependendo do tamanho, sim, tá? Pode trazer complicações pela ruptura desse ovário, sim. Então, mais uma vez, a adenomiose, quando eu tenho implantes endometriais, né, dentro da cavidade uterina, na parede miometrial. E endometriose quando esses implantes eles são fora da cavidade uterina. Em relação a tumor benigno mais comum que a gente tem no aparelho ginecológico, né? Ele é chamado de leiomioma, é uma lesão benigna que se origina da musculatura lisa. É uma lesão extremamente comum, é o tumor mais comum de mulheres em idade fértil e essas lesões podem ser únicas ou múltiplas. Nessa imagem aqui que eu mostrei para vocês, a gente tem 3 leiomiomas pequenininhos. O que é o leiomioma? É uma lesão nodular, uma lesão bem delimitada, é uma lesão que vai aparecer no miométrio,
Essas lesões podem ser únicas, isoladas, ou podem aparecer em quantidades maiores. Esse tumor benigno, essa lesão benigna, é uma lesão muito bem delimitada, que vocês conseguem ver, e ela é constituída, é muito fácil de identificar isso na microscopia, porque ela é constituída pelas mesmas células que constituem o miométrio. Então, ela é uma lesão benigna formada por uma proliferação circunscrita de fibras miometriais, de células do miométrio. Essas células que constituem o leiomioma, elas vão estar proliferadas e arranjadas, formando esse nódulo em feixes que vão estar entrecruzados. Então, eu tenho fibras, né, musculares em arranjos multidirecionais. É assim que a gente classifica. Essas pacientes com leiomioma podem não ter queixas nenhumas, podem ter sangramento uterino disfuncional, podem ter sintomas compressivos da bexiga, dependendo do tumor, né? Essas mulheres podem ter dificuldade para engravidar porque essas lesões, quando são muito grandes, elas estão competindo espaço por um bebê e podem ter, né, ser causa de abortamento. Então, são algumas das complicações. Na maioria das vezes, essas lesões evoluem de uma maneira muito boa. Essas pacientes conseguem conviver com essas lesões, exceto quando essas lesões se tornam muito grandes ou são múltiplas. Essas lesões podem trazer complicações para a mulher e essa mulher ser submetida a uma esterectomia por causa dessas lesões. Quando eu vejo um útero, né, que tem leiomioma, eu vejo esses nódulos brancos, esses nódulos firmes e bem circunscritos. Uma característica dessa lesão que faz, inclusive, a gente pensar estar frente de uma condição benigna, é essas lesões serem bem delimitadas e circunscritas. O tamanho dessas lesões é completamente variável, desde lesões bem pequenininhas até lesões muito grandes. E o que eu falei para vocês quando a gente estava vendo lesões benignas? Eu acho que eu falei isso na aula passada, quando a gente estava falando de fibroadenoma. Uma das características que fala a favor da gente estar frente a uma lesão benigna é essa lesão ter contorno bastante nítido e não ter um caráter infiltrativo com o tecido que está ao lado. O caráter é expansivo, cresce empurrando e não cresce infiltrando. Então, aqui mais uma vez, a gente tem um útero, aqui o canal endocervical, cavidade uterina. E aqui a gente tem um nódulo de leiomioma bem delimitado, um nódulo pardo claro ou brancacento, bem delimitado, bem circunscrito, com uma nítida demarcação do tecido adjacente. Podem ter Professora, Oi? Leiomioma também tem que fazer esterectomia total? Nem sempre. Leiomioma Depende do tamanho, né? dependendo do tamanho, da idade da paciente, da clínica. Leiomiomas são tumores benignos, podem ser acompanhados sem ir para a cirurgia, pode ser submetido à cirurgia para retirada só do leiomioma, fazer uma miomectomia sem tirar o útero, isso é mais visto em mulheres jovens que ainda têm interesse em engravidar, ou dependendo da idade pode ser retirado todo o útero. Então isso vai depender da condição da paciente, do tamanho do mioma, da clínica. Hoje existe cirurgia que você tira só o mioma sem tirar o útero. Ou você pode fazer a esterectomia. Vai depender de uma série de contextos a decisão da conduta frente a esse diagnóstico. Entendi. Você sabe me dizer se essas cirurgias se elas são por via vaginal ou se acessa cortando realmente o músculo do útero? Pela incisão pélvica, a maioria das vezes fazem porque o útero fica grande, geralmente não operam quando o mioma é muito pequeno e existe hoje a cirurgia por vídeo para estar retirando apenas os miomas. Miomectomia hoje estão fazendo por vídeo. Tá certo. Obrigada. Tá? Nada. Algumas vezes essas lesões podem sofrer degeneração. E aqui vai dependendo do mioma, do tamanho do mioma. Lesões muito pequenas não são nem operadas, são acompanhadas. Essas lesões, elas acabam sendo operadas quando a paciente tem um interesse de fazer esterectomia para parar de tomar anticoncepcional, ou quando traz clínicas, o mioma está muito grande, está trazendo sintomas compressivos, está causando dor, ou está numa localização suspeita. Então, esses casos acabam indo para a cirurgia.
Em relação à classificação pela localização, os miomas eles podem ser submucosos, quando eles estão nessa localização praticamente intracavitários, né, que vem abaixo do endométrio. Eles podem ser, né, intramurais ou eles podem ser subserosos, que é abaixo da serose. Ainda podem ser césseis quando eles estão diretamente localizados na musculatura, ou pediculados quando eles formam, né, esse eixo, essa haste em relação ao tecido onde eles vão estar se localizando. Esses miomas aqui, quando estão intracavitários ou são os submucosos que crescem para a cavidade, se for uma paciente mais nova, isso aqui pode estar trazendo complicações do tipo dificuldade para gestar, né, para a gravidez. Então, esses casos, algumas vezes, são operados. Mas, fora isso, eles são acompanhados e acabam se tornando cirúrgicos quando estão trazendo complicações e quando estão aumentados de tamanho. Então, aqui, nódulos, né? Aqui a gente tem uma cirurgia onde esse útero não tem colo uterino. A gente tem aqui apenas corpo uterino, que é uma possibilidade cirúrgica. E eu tenho 3 nódulos brancacentos, firmes, bem delimitados, de caráter expansivo em relação ao tecido adjacente. Essas lesões endurecidas e brancacentas, bem delimitadas no miométrio, têm diagnóstico macroscópico de leiomioma uterino. Aqui, mais uma vez, eles podem ter essa localização porque a gente tem o tecido muscular aqui embaixo do colo uterino, que é a miocérvice. Mais uma vez, algumas vezes esses miomas, eles deformam o útero, rechaçando a cavidade endometrial. E na microscopia é muito fácil, ele é formado pelas células musculares, que são as células musculares lisas do miométrio. Essas células estão proliferadas e estão organizadas de maneira entrecruzada, formando feixes em várias direções. Esse tumor, né, benigno é formado pelas mesmas células daqui, proliferadas e desorganizadas. Essas células estão em vários sentidos diferentes. Essas células não têm atipias, elas só estão proliferadas. Um diagnóstico diferencial com a lesão maligna que surge desse mesmo tipo celular é o leiomiosarcoma uterino. Por que ele tem o nome de sarcoma? Porque é uma lesão que surge da musculatura, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico dessa lesão sarcomatosa? Eu vejo esse mesmo tipo de célula. Só que é uma lesão que é maligna, não é bem delimitado. Olha aqui, aqui a gente tem esse tumor aqui. É o tumor maligno do músculo liso do útero. O tumor benigno do músculo liso do útero chama leiomioma uterino. O tumor maligno do músculo liso do útero chama leiomiosarcoma uterino. E o que ele tem que o tumor benigno não tem? Ele tem atipias do núcleo, ele tem muitas mitoses, porque o tumor maligno agressivo, ele vai tendo muitas mitoses para ele se desenvolver, para ele crescer, né? E ele tem necrose, uma característica de agressividade. Essa lesão, macroscopicamente, ela já não fica branquinha, ela fica com uma consistência mais carnosa e uma coloração mais avermelhada. Diferente, uma outra coisa que a gente vê diferente. Leiomioma, a gente delimita bem onde a lesão começa e onde a lesão termina. Leiomiosarcoma, que é o tumor maligno, não. A gente não sabe muito bem onde ela começa e onde ela termina. É uma lesão mal delimitada, é uma característica da malignidade. Não ter contornos muito nítidos, a gente não conseguir ver a diferença dela para o tecido adjacente. Aqui eu não consigo ver onde a lesão começa e onde a lesão termina. A gente tem um diagnóstico de leiomiosarcoma uterino que foi feito pela microscopia, mas eu não consigo ver essa lesão, eu não consigo delimitar essa lesão. Então, a gente está frente à lesão maligna que surge do músculo liso do miométrio. Aqui, mais uma vez, ó. A gente não consegue delimitar o que é endométrio. Aqui a gente consegue ver que tem um colo uterino, consegue identificar. Aqui existe um colo uterino. Mas aqui tem um útero completamente deformado, eu não sei onde é endométrio
que a gente tem aqui no meio endométrio sem conseguir identificar. Eu tenho uma massa completamente mal delimitada. Isso aqui amarelado e macio é uma extensa área de necrose desse tumor. O tumor está crescendo de uma maneira irregular. Aqui eu estou frente a um diagnóstico de leiomiosarcoma uterino. Então, tumor mesenquimal benigno do útero, leiomioma uterino, tumor mesenquimal maligno do útero, né? Leiomiosarcoma uterino. Mal delimitado. Infiltrativo. E para a gente finalizar, a lesão mais comum que a gente vê, né, maligna do endométrio é o adenocarcinoma de endométrio, é a neoplasia maligna invasiva mais comum do trato genital feminino. Então, o leiomiosarcoma uterino é mais raro que o adenocarcinoma de endométrio. O adenocarcinoma de endométrio é uma lesão maligna que acomete mulheres após menopausa. Geralmente a gente não vê tumor maligno de endométrio antes de 40 anos. A gente vê em mulheres a partir de 60 anos. Qual que é a principal queixa dessas pacientes? Essas pacientes já entraram na menopausa e elas começam a ter sangramento vaginal novamente. Então, sangramentos uterinos após a menopausa. Pode vir misturado com outras secreções que a gente chama de leucorreia, porque quando esses tumores começam a dar sangramento, eles também podem estar gerando um processo inflamatório. Alguns fatores são relacionados com esse tumor de endométrio: obesidade, diabetes, hipertensão e infertilidade. Essas mulheres podem ter maior propensão ao desenvolvimento desses tumores. Qual que é a característica desse tumor? Ele pode crescer ocupando a cavidade endometrial ou ele pode crescer infiltrando a parede miometrial. Aqui a gente tem um tumor que cresce através do istmo e ele vem para o canal endocervical. Observem que esse tumor está quase saindo pelo colo uterino. Aqui é um tumor que, se passar o espéculo nessa mulher, a gente está quase conseguindo ver. E é um tumor que, imaginem que essa paciente aqui fosse encolher um preventivo. Quando enfiar essa escovinha aqui, provavelmente encontrar as células malignas da endocérvix. Então, é uma possibilidade. Esse tumor pode disseminar por invasão direta, ou então crescendo para baixo ou infiltrando a parede, ou também eles podem estar invadindo, né, vasos sanguíneos e linfáticos e causar metástases à distância. Ano passado eu vi um tumor de endométrio que deu metástase para a coluna vertebral. Então, eu fui com o pessoal da equipe da neurocirurgia para fazer um perioperatório de lesão vertebral numa paciente que tem histórico de tumor de endométrio. E era o tumor de endométrio, adenocarcinoma de endométrio, dando metástase óssea. Esse tumor, numa fase inicial, ele pode ficar assim, ó, deixando a cavidade endometrial irregular e polipóide, fazendo tipo essas vegetações na cavidade endometrial, ó, na fase inicial. O que a gente vê aqui também nessa imagem? Olha um leiomioma associado, aqui tem um leiomioma. Aqui nessa outra imagem também vi, ó. Aqui também tem um leiomioma. Olha a diferença dele para um tumor invasivo, para um tumor infiltrativo. O tumor é nítido, a lesão benigna, ela fica muito nítida e ela não infiltra, né? Então, aqui a gente teria dois diagnósticos, né? Um leiomioma uterino, que foi operado por acaso, foi um achado, mas a cirurgia foi por um adenocarcinoma de endométrio, formando essas vegetações aqui, e aqui a gente também vê essas vegetações. Aqui o restante da cavidade, sem alterações. Aqui a gente tem, ó, a cavidade endometrial formando essas vegetações completamente deformada por essas áreas irregulares que vão atapetando, vão crescendo, se expandindo pela cavidade endometrial. E o que mais que a gente consegue encontrar aqui? Essa lesão nodular bem delimitada, um leiomioma uterino. Pessoal, era isso. Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa que já tenha visto? Essas são as lesões mais comuns que a gente vai estar vendo, obviamente. Lesões benignas são mais comuns do que as lesões malignas sempre, né? Isso é muito bom.
Então, leiomiomas uterinos, endometriose, adenomiose, as inflamações relacionadas, né, as cervicites, são muito mais comuns do que as lesões malignas. O útero é bicorno? Não. Eu tenho imagem de útero bicorno, deixa eu voltar na imagem. Não. Esse útero, não é bicorno, não. A cavidade endometrial, ele está seccionado aqui, ó. É que antes, ele foi seccionado parcialmente aqui. Vou pegar. Ele foi seccionado parcialmente aqui e abriram a cavidade dessa maneira. Não, esse útero não é bicorno. Ele só está deformado pelo tumor. Não me parece, não. Você falando assim, realmente, é porque eu acho que ele está com corte aqui, ó. Por isso que ele deformou pelo tumor. Acho que não é, tá? Não me pareceu ser, não. Eu tenho um útero bicorno aqui bem bonito. Se eu achar a imagem, eu ponho no grupo para te mostrar. Tá bom, pessoal? Obrigada a vocês pela companhia, pela paciência, por terem me acompanhado na aula. E qualquer coisa podem mandar mensagem, qualquer coisa que precisem, dúvida, qualquer coisa podem me mandando, tá? Exceto não conseguir entrar na internet